Sejam muito bem-vindos ao painel Perdas e Danos do Bahia, Reparação, Voto e o Futuro de quem vive na beira dos rios. Quando a gente fala de crise climática, muitas pessoas ainda imaginam um problema distante, que ainda vai acontecer no futuro. Mas, para milhares de famílias que vivem no arquipélago do Bahia, a crise climática já deixou de ser uma previsão, ela faz parte da rotina. Ela aparece quando a água doce se torna salobra, quando as margens do rio desaparecem, quando as casas precisam ser abandonadas, quando a pesca diminui, quando a produção de alimentos fica comprometida e quando comunidades inteiras passam a conviver com mais certeza se vão permanecer ou não nos seus territórios. Esses impactos eles têm um nome nas negociações internacionais e é perdas e danos climáticos. Embora o termo possa parecer técnico, ele trata de uma realidade profundamente humana. Estamos falando de vidas, de trabalho, de cultura, de memória, de identidade e, principalmente, de direitos que estão sendo afetados pela crise. Crise essa provocada por grande parte de pessoas que não vivem nesses territórios. O Bahia de hoje é um dos exemplos mais emblemáticos da Amazônia sobre como a emergência climática atinge primeiro aqueles que menos contribuíram para provocar. E esse painel pretende aproximar esse debate da realidade amazônica e mostrar que discutir perdas e danos também é discutir responsabilidade pública, adaptação climática, reparação territorial e justiça social. E a pergunta que vai nos orientar é: como transformar perdas que já acontecem no país em prioridade política, adaptação climática e reparação territorial? E para essa conversa, a gente vai contar com 3 participantes que fazem parte de perspectivas complementares sobre essa realidade. Quero chamar o Paulo Rocha, liderança bairiquense e representante do Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Sua trajetória está profundamente ligada à defesa dos territórios tradicionais e à luta das comunidades que vivem diariamente com a erosão costeira. A sala de produção. Vou pedir para a Paulo se apresentar um pouquinho e aí eu já chamo o próximo. Bom dia para todos, eu sou Paulo Rocha, sou do CNS, a Organização dos Extrativistas da Amazônia. Moro no Barique, num assentamento chamado Bahia do Franco, uma das 7 ilhas, porque nós temos 8 ilhas, arquipélago, uma faz pouco tempo que se foi consequência das mudanças climáticas. Para complementar, vamos chamar Silvânia Araújo Sardes. É professora, militante dos movimentos sociais, é defensora dos direitos das populações tradicionais da Amazônia, natural do arquipélago do Barique, é filha de agricultor e pescadora, tendo construído a sua trajetória a partir de vivência das comunidades ribeirinhas e extrativistas, mãe e vó, e atua na proteção das mulheres, da pesca artesanal, do extrativismo e da defesa dos territórios de uso coletivo, contribuindo para o fortalecimento das organizações e da valorização dos povos e comunidades tradicionais. Bom dia a todas e todos. É uma satisfação imensa estar aqui. A colega já nos apresentou, eu sou natural, filha de Bahia, filha de pescador, agricultor. Para mim é uma satisfação estar aqui, né? E contribuir com esse momento tão importante, né, dessa discussão, desse momento que o Instituto está oferecendo para toda a sociedade. Obrigada. Ainda na nossa mesa, vamos chamar Carlos Augusto Pantoja Ramos, pesquisador especialista em manejo dos recursos naturais, ordenamento territorial, desenvolvimento regional, que vai contribuir com a leitura técnica e política sobre as perdas e danos climáticos, adaptação
Então, já vamos iniciar. Mais uma vez, muito bem-vindo, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, é muito importante para a gente. E o nosso primeiro bloco vai ser quando o território começa a desaparecer. Então a gente vai, cada um vai tomar uma breve fala, e aí quando for dando tempo eu vou avisar, tá bem? Paulo, eu queria começar com você. Como as transformações que vêm acontecendo no arquipélago, como a erosão, a salinização e as mudanças de comportamento do rio têm impactado na vida das famílias, na produção de alimento e no trabalho, mas principalmente na permanência das pessoas no território? Pois é, quero permissão para ficar em pé. Primeiro, eu não estou me sentindo bem aqui, eu queria estar mais perto de vocês, eu estou longe. Principalmente os que vieram do outro lado do rio, que é só o rio que nos separa. A razão e a causa são as mesmas. Eu me sinto já perto de vocês pela causa e pela razão. A razão de a gente se unir para fortalecer nossa resistência diante do Estado que nos nega direito. Mas, respondendo aí a sua pergunta, o Guarique é um arquipélago que está na foz do Amazonas, a 200 quilômetros de Macapá, é um distrito do município de Macapá, hoje vive em torno de 13 mil pessoas, todos, com exceção dos funcionários públicos, vivem da agricultura familiar, da pesca, do camarão e do extrativismo vegetal. O Guarique já sofre as consequências das mudanças climáticas há bastante tempo, mas não dá para falar das consequências das mudanças climáticas sem mencionar os impactos negativos dos grandes projetos da Amazônia. E aí, o Amapá inteiro sofre com isso. Nós estamos lá muito próximo da foz do Rio Araguari, que tem 13 hidrelétricas no seu curso. E essas 13 hidrelétricas iniciaram o processo do chamado fenômeno das terras caídas. A primeira é a Paracimune, lá nos anos 1976, por aí. A segunda, a Cachoeira do Verão, de 2013 a 2016. E a terceira, que era a Gomes Energia. Cada um desses empreendimentos, eles foram diminuindo o impacto do rio. O Guaraguari, para quem não sabe, os estudantes, os jovens, parabéns para os jovens que estão aqui, é bom que saiba, o Guaraguari é o único rio estadual que tinha um volume de água de grande monta que despejava no Amazonas, a mais de 3 quilômetros mandava água para a Amazônia. De forma que essa água impedia que a salinização entrasse no Guarique e numa parte do Marajó. No entanto, com esse empreendimento, foi assoreando a foz do rio, de forma que assoreou de vez, virou pastagem, virou floresta, e aí os criadores de búfalo, que são nossos empresários que ganham dinheiro no asfalto, aqui da Rua de Macapá, passaram a colocar grandes manadas de bubalino na área continental próximo ao arquipélago. Essas manadas, elas terminaram abrindo o que nós chamamos de vala, que hoje não são as valas, são rios, são baías, num curso do Araguari, e esse curso parou no Guarique. E aí as consequências são que a gente está vendo. Os dados da Defesa Civil dizem que até 2015, que acelerou o processo de erosão, mais de 1.000 casas foram ceifadas. Hoje a gente sabe que está em torno de 1.300 casas, com vilas inteiras que já foram dizimadas, escolas, nós já perdemos mais de 6 escolas, né? E assim mesmo tem 13 mil pessoas aqui morando lá. Esse é o X da questão. A resistência das pessoas continuando fora lá. E aí, eu quero lembrar da primeira painelista aqui que falava do bairro Terra Firme, que eu conheço uma irmã que morou lá, nesse início do bairro Terra Firme. As pessoas resistem. Como é que resistem?
às vezes a essas ameaças que são nos fora. Resistem porque não tem um horizonte que lhe aponte para onde você vai melhorar. E o Isaac falou uma coisa aqui, olha, Isaac, você deve estar aí, muito sério. Os pobres são os que mais sentem os efeitos das mudanças climáticas, porque a eles, os pobres, são negados direitos. É negado o direito à cidadania, é negado o direito à água, é negado o direito à energia, é negado a ter uma moradia decente, é negado a você ter renda suficiente para botar um ar-condicionado. Já falou tudo isso aqui. Qualquer lugar do planeta que tenha pobre, eles são os que mais sentem os efeitos das mudanças climáticas e os efeitos dos grandes projetos que são colocados em torno de uma sociedade. Nós aqui da Amazônia. O que é que as pessoas estão fazendo para continuar lá? As pessoas estão tentando se adaptar a essa nova realidade exposta pelas mudanças climáticas. Mas a mudança trouxe consequências muito desastrosas e muito rápidas. Nós tivemos, a partir de 2018, a introdução da água salgada. E olha, isso é um alerta para quem está aqui na capital. O soldado chegou muito próximo aqui, chegou para cá de Matacorim, está próximo de 2 horas de embarcação daqui de Matacorim. Então chegou muito próximo daqui. Ninguém se assuste se um dia você acordar e a torneira, a água da saúde lá. O que mais deixa a gente preocupado é que não tem ninguém discutindo as alternativas para esse desafio. Alguém já viu aqui alguma discussão sobre onde vamos construir uma nova adutora para trazer água para a população da capital Macapá? Quando o Salgado chegar, e vai chegar, é uma questão de tempo. Se você olhar à frente da nossa cidade, você vai ver uma vegetação que é chamada siriúba, é uma espécie de mangue que ela chega onde tem água salgada. Então, essa região vai sentir o cheiro da água salgada. Por isso a vegetação todinha. Você vai olhar desde lá das pedrinhas até aqui para baixo tem siriúba. É o tipo de mangue que sobrevive na água salgada, na água salgada. Então, esse é um sinal. Eu digo que as alternativas para que a gente melhore a nossa resistência e a nossa adaptação a essa nova realidade, ela precisa ser encontrada com a ciência. A ciência precisa procurar essas populações que estão em estado de vulnerabilidade e dizer o que é possível fazer, o que é possível adaptar para as pessoas viverem melhor. Porque não tem como 13 mil pessoas virem do território de uma hora para outra, para a cidade. Vão fazer o quê? Vão morar onde? Vão trabalhar em quê? Então, essa é uma pergunta que cabe aos políticos, esse é um desafio que cabe aos políticos, à sociedade, aos pesquisadores, os cientistas, a todos aqueles que têm preocupação com o outro. E aí, eu volto a dizer, a causa nos une, e a razão também. Os que estão do outro lado do Amazonas, que estão aqui presentes, é só o rio que está separando a gente. Os problemas são mesmo de quem está na periferia lá. Em frente está o FTA, que é um contraste de um lado. Hoje o bairro não é o bairro que começou, mas é um contraste. Quantas pessoas da universidade não atravessaram a rua e foram fazer pesquisa, entrevistar pessoas para escrever sua dissertação de mestrado? Quantas? E assim faz, as pessoas vão no banheiro. E depois, que estão mudando na mão, esquece de voltar. É como os 10 leprosos, só um voltou para agradecer a Deus. Então essa é uma realidade da gente. É preciso que quem esteja hoje atrás de uma formação pedagógica do nível superior, que pense de onde veio, que pense nas raízes, que pense em quem está lá. Que as pessoas não moram só numa região como o Bairi. As pessoas produzem comida. As pessoas mandam de lá comida para quem está na cidade, porque não falta, não produz absolutamente nada, só seguinte. De lá vem açaí, de lá vem camarão, de lá vem pescado, de todos esses territórios. E lá tem cultura, lá tem criança, lá tem idoso, lá tem sabedoria, lá tem tradição, lá tem conhecimentos tradicionais. Que estão naquelas pessoas lá, que muitos conhecem, muitos já foram lá, muitos têm uma relação, não são
os acadêmicos, os doutores que dobram a costa, mas uma boa parte faz isso. Paulo, aproveitando que você entrou nisso, eu queria saber de você, ao longo da atuação né, com liderança comunitária, quais foram as perdas, né, que tu já presenciou, assim, e quais delas te preocupam ainda em relação ao futuro do país? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós vivemos as mazelas do sistema que é orientado pela política partidária e a gente é vítima disso. O Manique tem em torno de 6 votos. Hoje deve ter uns 3 ou 4 candidatos navegando por lá pelas comunidades. Então a solução, ela é política. No entanto, a gente não tem nenhuma condução que nos leve a acreditar que amanhã vai ser melhor. É por isso que eu digo que sem a participação da ciência é difícil a gente resistir para sempre lá. Porque a gente vai terminar não encontrando forma de como se adaptar ao novo momento. E a política, quem nos governa, nós somos do distrito de Macapá, portanto nós somos parte da capital. E nós não temos política no sentido de orientar a geração de renda, de orientar as formas como você produzir o que comer, porque a água salgada ela elimina, porque a água doce ela elimina as plantas, ela vai eliminar açaí. O nosso camarão regional está fugindo de lá, porque o camarão da água salgada está entrando, ele é lista, ele acaba com água doce. Então é uma série de questões que pode ser resolvida, desde que o conhecimento vá lá para dentro, desde que o poder público vá lá para dentro. Se você me perguntasse agora, o poder público dessas 20 e tantas casas, escolas, foram 6 escolas que já foram, que o Rio levou. Quantas foram reconstruídas? Nenhuma. Nenhuma casa. E olha que nos desastres naturais, o que é que a gente vê primeiro? Eu sou contra as pessoas, é isso que acontece? Porque é um desastre natural, e depois posso socorrer as pessoas, leva um rio e tal, e depois lá não teve isso, e não está tendo isso até hoje. Nenhuma casa foi reconstruída. Nenhuma. Ela aqui vai falar, ela é vítima disso, perdeu sua casa. Eu já perdi só metade da minha. Porque eu estou lá dentro do lugar a pé, mesmo assim, as consequências estão nos atingindo lá. Paulo, aproveitando a tua fala em relação ao Silvânia, eu queria perguntar, Silvânia, para ti como mulher, dentro do território, como tem sido esses impactos e principalmente, né, quais são os desafios que você tem que ter? Como que é o impacto? Falar essa realidade daqui que é um pouco dolorida, chega a doer de verdade. Porque, como o Paulo falou, não existe nenhuma política pública para auxiliar, beneficiar, seja lá o que for, todas as famílias que de alguma forma foram atingidas pelo fenômeno da terra caída. Uma vez ou outra, a gente vê no jornal falar que o governo levou uma equipe para lá. O máximo que eles vão fazer, sinceramente, quem nunca foi no Bairro é conhecer, não querer descer, não querer viver realmente a realidade de lá. E uma cesta básica. Aí eu pergunto para vocês, uma cesta básica a cada ano resolve o problema das pessoas? Não vai resolver nunca. Falar depois do Paulo é muito difícil, porque o Paulo ele tem assim, um conhecimento, ele tem uma fala, então ele falou muita coisa aqui. Para quem não conhece a realidade do Bairro, é isso. É uma indignação que a gente vive, né? E que nós não temos voz. Então eu estou muito feliz por esse momento, viu? Da gente poder vir aqui. É a primeira vez, né, Paulo, que a gente é convidado, ou tem outros. Do Mapinguari, a primeira vez, mas raramente
a gente tem essa oportunidade, não só eu, o Paulo, como outras pessoas de vir. Eu lembro que logo que começou a história lá da intensidade das terras caídas, né, no Bairique, aí era chamado o povo para a reunião que vai fazer, mas enfim, só reunião com os governantes e nenhuma atitude concreta. Então, para a gente, isso é frustrante, muito frustrante. Porque você perder, você ver a sua casa assim, ir embora, é muito difícil, porque você não consegue reconstruir. Construir uma casa no Bairique hoje de madeira, porque as casas de Bairique são construídas de madeira, está muito caro. Não se tira a madeira lá, tem que levar de longe, frete, é uma logística, gente, muito caro. Então, muita gente saiu do Bairique. Nós tínhamos um número maior da população lá, nós tínhamos um número maior e hoje não é mais o mesmo quantitativo devido a isso, porque as pessoas fizeram 1, 2, 3 vezes, como a gente diz, recuar a casa. A gente mora todo mundo na Ribeirinho, mora na beira do rio, caiu aqui, fez atrás, caiu de novo, fez atrás, e as pessoas não têm condição de ficar fazendo porque é um custo muito alto. Então muita gente teve que sair do Bairique por isso. E um período atrás, foi exatamente o contrário. As pessoas saíram do Bairique, eu fui uma que saí do Bairique para vir estudar, porque o Bairique não tinha só até a 4ª série. Então quem quisesse estudar tinha que sair do Bairique, vir para a capital para estudar. E quase 100% das famílias faziam isso, que tinha e que queria estudar. E eu tive a oportunidade de vir estudar e voltar para trabalhar no Bairique. E viver, morar no Bairique depois de ter concluído meu estudo. Eu também fui aluna da Escola Bosque, lá no Bairique. Com a chegada da Escola Bosque, a realidade do Bairique mudou. Muita gente saiu da cidade, voltou para o Bairique para morar lá, para poder estudar, na Escola Bosque, que era uma escola fantástica, com uma qualidade de ensino excelente. Então, muita gente vê essa realidade. E hoje está saindo do Bairique porque não tem mais condições. Então, isso é triste. A gente pede a população do Bairique pede socorro nesse sentido, porque não tem, como o Paulo falou aqui, quando tem um fenômeno natural, geralmente os poderes públicos se organizam, é o ministro da Defesa, é o ministro da cidade que vai, faz aquele estudo naquele local e traz políticas públicas com resultado que no Bairique isso nunca aconteceu. Como ele falou, nenhuma casa, das mais de 1000 casas que caíram, e quando a gente diz 1000 casas, é aquelas 1000 que estavam na frente, que todo mundo foi para trás e caiu de novo. A gente fala 1000 famílias, mais de 1000 famílias. Então, todo mundo ali perdeu 2 vezes as suas casas, porque a invasão não é brincadeira, gente. Tem casa que caiu inteirinha, né? Não sei se alguém aqui chegou a ver vídeos de casa inteira caindo, e essa é a nossa realidade. Então, isso é muito triste, não sei se eu consegui responder. Respondeu sim. Obrigada. A próxima pergunta vai para Carlos Augusto, acompanhando com a gente de forma virtual. E até aqui a gente ouviu, né, como a crise climática vem afetando a vida das famílias, mas principalmente, né, como compromete essa permanência da comunidade. Porque Silvana precisou sair para estudar, né, mas a gente quer que as comunidades tenham acesso, né, ao estudo no seu próprio território. Então, pensando nisso, vou perguntar para Carlos Augusto, do ponto de vista técnico, porque o que acontece hoje no Bairique pode ser compreendido como um caso concreto de perdas e danos climáticos, e porque o reconhecimento é importante para garantir direitos para a comunidade. Muito bem, bom dia a todos, todas e todos, Carlos Augusto Ramos, Rio de Portela para Zé. Gratidão pelo convite, vamos tentar responder, mas assim, situações complexas requerem, perguntas complexas requerem resposta que não vão talvez ser tão simples, né? Eu queria fazer uma combinação com vocês. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida nos 10 minutos que eu tenho. E já foi uma segunda pergunta, viu? Eu já vou seguir no ritmo. E vou preparar um material para dar para vocês, para você poder compartilhar no grupo dos meninos aí, tá bom? Dos jovens, tá bom?
episódios lançados no anterior. Pode repetir a pergunta? Escutou? Não, não vi. Quando falamos... Estão escutando? Sim. Quando falamos em adaptação e reparação, muitas vezes esses conceitos parecem abstratos. Na prática, quais políticas públicas, investimentos e instrumentos de planejamento deveriam ser prioridade para reduzir a vulnerabilidade e garantir condições para que as comunidades continuem vivendo no Bahia? Bom, eu vou fazer o levantamento de questões sobre essa primeira pergunta, que tem a ver com isso também. Tá? Deixa eu compartilhar essa tela aqui, 10 minutinhos, fazer só um sobrevoo. Esse material eu vou passar para vocês depois, tá? Nessa colocação da Festival Amazônia Terra Preta, né? Perdas e danos do Bahia, reparação, voto e o futuro de quem vive na beira do Rio. Tá? Eu queria fazer uma provocação para vocês, fazer um dever de casa, do ponto de vista da história, do ponto de vista da história amazônica, principalmente, e aqui o exercício que eu fiz com o professor Jorge Vasconcelos, para ser feito anotar, de um rio do tempo climático, onde, neste rio do tempo climático, a gente consegue perceber como o ano de 1859 é um ano essencial para entender o tempo que está hoje, né? E foi a perfuração do primeiro poço de petróleo, e que movimentam máquinas, e que energizou, digamos assim, os veículos desenvolverem, guerras acontecendo por causa disso, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, precisou de petróleo, depois guerras civis na América Latina, uma série de situações em que o sistema econômico do capital, que precisou bastante de petróleo, tem, ao final das contas, tem impactado gerações inteiras, né? Até chegar nos tempos de hoje. Né? Eu até vou atualizar esse desenho para chegar até 2006, até 2024. Mas entender a história e entender o uso do petróleo é entender para onde vai caminhar. Né? Onde vai caminhar. Até porque essa acumulação, ela faz a gente pensar hoje em dia que o mundo inteiro passa a ser uma zona de sacrifício. Uma zona de sacrifício que nós precisamos responder ao mundo, se realmente isso vai se tornar realidade ou a gente vai poder virar esse jogo. É muito importante virar esse jogo, mas primeiro entender o problema. Entender o problema e que a partir de 1850, década de 1850, que coincide com a perfuração do primeiro poço, a temperatura da Terra começa a aumentar. Você vai ver de 1950 até 2020, né, uma subida assim, destacável da temperatura da Terra, ou seja, o cientista do mundo, a grande maioria dos cientistas do mundo, relaciona o uso do petróleo de combustíveis fósseis com a temperatura da Terra. Que na Amazônia, que um gráfico rapidinho aqui, da temperatura média na Amazônia, estou falando aqui de temperatura assim, de dia, de tarde, de noite, né, de regiões que são mais altas, mais baixas, então sai de uma situação em 1971 de cerca de 25 graus para uma situação agora de 23 de verão de 27 graus, então a temperatura média da Amazônia vai aumentar e vem a reboque o aumento da quantidade de incêndios florestais. Né? Então, além de aumento de incêndios, né, esse aumento da temperatura da Terra que faz as camadas derreterem, as camadas de gelo derreterem, os polos, né, faz também aumentar o nível do mar. E aqui eu acho que é a situação que o Bahia é envolvida. Né? Porque, como é um arquipélago, ele vai também sofrer esse aumento do nível do mar, que está agora com um aumento de 4,4 milímetros por ano. Né? Saiu de 2 milímetros por ano para 4 milímetros por ano. Então, isso é uma coisa que está crescendo,
o mar está aumentando e tem países que já estão sumindo, como no caso do país chamado Tuvalu. Tuvalu já é um país que é reconhecido pela ONU, né, como um país extremamente afetado pelas mudanças do clima. Então, o que acontece? Entender perdas e danos, né, eu vou trazer a fala da Mary Thomas, né, perdas e danos é entender que são impactos negativos da mudança do clima que ocorrem apesar e na ausência de medidas de mitigação e adaptação. Ou seja, não tem como. Vai ter perda, vai ter dano com a mudança climática. A gente precisa ver como a gente vai se adaptar e diminuir esses efeitos. Né? Ela também nos conta que esses danos e perdas podem ser monetários, podem ser econômicos ou não econômicos. Econômicos ou não econômicos, perda da produção, como falou o mestre agora há pouco, diminuição da produção de camarão, mas também pode ser não econômico, como por exemplo o trauma por ter que sair da sua terra, o trauma de ver as pessoas mudando de casas, da memória que tinha que não tem mais, isso é uma perda de dano, caso não econômico. E isso se espalha no planeta de forma desigual. Os países mais ricos, que são os produtores principais da poluição, e as regiões do global, por exemplo, na África, receberam muito impacto disso. Né? Então a gente precisa ter muita clareza sobre quem paga essa conta das mudanças do clima. Né? Aqui trazendo o Bailique, né, esse baile das águas, achei bonita essa tradução do clima, o baile das águas, né, Bailique, né, que vocês sabem o que eu vou passar, só para pessoas que não conhecem a região. Eu, por exemplo, estudando, vocês fiquei muito interessado nessa imagem, né, e agora me chamou a atenção um trecho aqui do Mongabai que fala que a redução da vazão de Araguari modificou a dinâmica das águas e também o vetor, né? O vetor dessa erosão que acontece. Né? Então, veja só, aí nós estamos falando de uma atividade humana no capital, uma atividade de você represar o rio e você modificar como ele se comporta e afetar as pessoas. Acho interessante, né? Que a gente precise ver isso como algo que não é, digamos assim, do clima, mas é de uma atividade industrial. Né? Neste caso aqui, a gente também precisa dar uma olhada também sobre o que o clima está trazendo. Né? Aumento do nível do oceano, longos períodos de água salgada, eu estou estudando com o convite do Deserto da região, fiquei muito impressionado com o que está acontecendo no arquipélago. E também entender, eu fui ver como é que o governo está agindo. Então, eu pesquei aqui uma informação que é da Força Tarefa, que leva ajuda humanitária para os moradores do arquipélago do Bailique. Essa notícia é de dezembro de 2025. Mas veja só, essa é uma medida, digamos assim, do momento, né? Do momento. Mas qual é a medida, a estrutura para que isso continue? Né? Lembrar que a frase da Silva Rodrigues, que eu pesquei nessa matéria aqui, a terra cai e a nossa casa vai junto, é muito perigoso. Nesse período de estiagem, tudo piora. Então veja só as frentes de impacto que essas famílias recebem, que vocês recebem aí na região. Então não adianta só pensar, vamos fazer uma força-tarefa. Não. Você precisa de algo mais estruturante, né? Algo mais contínuo. Não só, como diz literalmente, apagar o incêndio, mas realmente fazer um plano de contenção desses impactos. Né? Trago aqui também o plano clima. É interessante, ó, essa matéria ela foi publicada ontem, dia 6, que fala do plano clima, que aqui eu já faço um encaminhamento para vocês estudarem. Né? Esse plano estabelece diretrizes para ações de adaptação. Né? Que tem 3 partes: plano clima adaptação, que reduzir a vulnerabilidade aos impactos da mudança do clima; plano clima mitigação, que identifica as melhores alternativas em termos de custo-efetividade para cortar emissões,
e estratégias transversais para a ação climática, que a gente chama a atenção, a estratégia transversal de mulheres e clima. Então, nós temos um espaço público para cobrar dos governantes, né? Como agir, né? Como agir de forma estruturante, planejar, não fazer nada só por episódio. Aconteceu para nada fazer uma nossa tarefa, tem que ter muito mais do que isso. Então, vamos lá, ligado nos pontos que a gente tem que dar. Pesos e danos sobre impactos negativos da mudança do clima, que vão acontecer, tem jeito, né? Essas mudanças climáticas têm sido identificadas com organizações do capital no mundo inteiro, né? Entender que combustível fóssil é o maior promotor de mudança do clima, que é a queda do mar, a temperatura terrestre, o regime das chuvas. As populações que vivem nas florestas vão ser as pessoas que não têm poder aquisitivo nas cidades, são as mais vulneráveis, entendeu? E isso eu estou falando de um racismo ambiental, né? Lembrando que, digamos, pontos que no Bahia, a atividade de geração de energia modificada, né, o custo do rio Araguari, isso impacta a região. Chegada à possibilidade de exploração de petróleo na fora do Amazonas, aí tem dois impactos. Um, dos empreendimentos que vão chegar em toda a região, né, e as pessoas buscando terra, e a continuidade de emissão de gás de efeito estufa, que é causadora do aumento do nível do mar, do aumento de temperatura e também de salinização da água. Então, o Plano do Clima foi lançado pelo governo federal e pode ser um espaço importante para discutir a reparação por todas as perdas e danos causados pelo sistema econômico vigente no Bahia. Então, essas primeiras palavras que eu tinha para falar para vocês, assim, eu vou terminar de colocar as questões biográficas para poder passar para vocês, tá? Então, por enquanto, obrigado. Muito obrigada. Aproveitando a fala dele, eu queria saber que tipo de reparação, essa pergunta para vocês dois, aí o Paulo fez primeiro e depois fez. Que tipo de reparação seria necessária para as comunidades que já perderam as áreas produtivas, acesso à água, renda, segurança alimentar e parte do seu território? Que tipo de reparação seria necessária para comunidades que já perderam áreas produtivas, acesso à água, segurança alimentar e principalmente parte do seu território? Olha, o professor, ele deu aí uma tônica do que precisa fazer. Ele falou exatamente o que a Silvane colocou aqui. Uma cesta básica não resolve, é paliativo. Precisa fazer estudo para concentrar as pessoas em áreas mais consistentes, porque nós moramos em área de várzea, e isso é possível fazer estudo de solo, onde que dá para fazer um pequeno aglomerado de casas, para ir desalocando essa daqui para ali, e daí introduzir o que é possível neste momento produzir lá. Não dá mais para produzir açaí, mas dá para produzir outra coisa. Não dá mais para tirar camarão do rio, mas dá para tirar cativeiro. Eu acho que são essas alternativas que a gente precisa. Agora, isso é preciso que vá o conhecimento, que vá o apoio técnico, assistência técnica, que entre o poder público, que tem o orçamento público e as estruturas que atendem a sociedade. Só a gente não vai dar conta. Não sei se vocês viram uma reportagem agora que saiu semana passada do Taubal do Piriri. Taubal do Piriri tem 93% da sua população vivendo de Bolsa Família. Boa parte dessas pessoas vieram de lá aí, empurradas por essa desgraça que aconteceu lá. Mas do mesmo jeito que ninguém me olha, gente. O ministro da Integração Nacional do nosso país teve 3 vezes esse ano no Bahia. 3 vezes. E aí eu pergunto, mas ainda tem para quem apelar? Porque esses apelos foram feitos por ministro. O senador da República, que é o presidente do Congresso Nacional do nosso Estado, esteve uma vez este ano ali. O Poder Judiciário tem jornada itinerante. A cada 3 meses, o prefeito já teve no Bahia este ano.
Então, gente, é do conhecimento das autoridades do nosso Estado o que está acontecendo no país. É mazela mesmo, é negligência, E aí só tem um jeito de consertar isso, juventude, é através do voto. É não votando lá nessa turma aí, que esse pessoal não tem olhar para os pobres. Essa é a grande verdade. Deixa a gente ficar indignado, eu peço até desculpa por vocês, mas é o que todo mundo sente, é isso, é indignação. Isso mesmo. Paulo, eu queria aproveitar esse momento que você está falando sobre o período de eleição, e eu queria te perguntar, se tu pudesse hoje fazer um pedido para esses candidatos que querem o teu voto, qual seria o teu pedido? O meu pedido seria que eles atentassem para a agroecologia. A agroecologia é a saída do nosso país. Alguém falou aqui que candidato, é óbvio que tem que estar qualificado, não só qualificado dentro da academia, mas conhecer a fundo as questões mais impactantes da nossa terra, do nosso território, para poder não legislar contra a gente. E é isso que acontece. Os caras desconhecem o que é agroecologia, é a saída da humanidade. Obrigada, Paulo. Silvana, para ti, o que seria necessário, né, de reparação e qual é o teu pedido para a candidatura desse ano? Falar depois do Paulo é muito difícil, porque ficar sendo repetitivo. Então, políticas efetivas e vontade de fazer, porque eu como moradora do Bahia, que conheço muito bem, a gente vê assim, óbvio, né, que existe as subdivisões e o Bahia que é muito dividido na questão política. Tá? A gente, por poucas vezes, tivemos candidatos de idade e quem nos elegeu para lutar, brigar pelos direitos nossos, né, filhos do Bahia, mas nós não tivemos sucesso, nunca tivemos sucesso nesse sentido. Então, o voto do Bahia ele é muito subdividido, né? Não só lá, mas a gente deveria ser um pouquinho mais unido. Então, a gente vive indignado, né? E a gente pede que os nossos políticos, né, tenham consciência, né? Não vá lá só pedir o voto, vá fazer a política efetiva e possa cuidar das pessoas. Né? Eles sempre usam como slogan da campanha cuidar das pessoas, mas não há ninguém a cuidar politicamente. Né? É tudo abandonado. Como a gente viu aqui, que o professor colocou a foto aqui do que força-tarefa. É só isso. Vai lá, entrega uma cesta básica e depois acha que fez tudo pelo Bahia, que não é assim. Antes do Bahia, a gente tinha uma escola que tinha mais de 1.400 alunos e que tinham todas as modalidades de ensino nessa escola. E hoje não temos mais. Porque a erosão levou toda a estrutura da escola e não tinha por onde os alunos irem. Eles mudaram o método, passaram a colocar o sistema modular de ensino. Não que eu seja contra, tá? Não sou contra o sistema modular de ensino. Mas a escola que tínhamos, que era de qualidade, que era referência, não só do Bahia, do Estado, até mesmo do mundo. Quem já ouviu falar na Escola Bosch? Então, a Escola Bosch, que por muitos anos foi referência, e hoje nós vivemos lá. Tem um mínimo de aluno que não atende mais a realidade da comunidade. Então, isso foi política pública que deixou de ser feito, e foi abandonado pelo poder público. E é uma realidade muito triste. Então, assim, a nossa história, a história do Bahia, ela está cada dia sendo acabada mesmo, vou usar essa expressão. É forte, mas é isso, porque a gente não tem políticas efetivas no Bahia. Antes nós tínhamos energia, hoje não temos mais, porque a gente chegamos a ter energia 24 horas, né, Paulo? Não em todas as comunidades. O Bahia, para quem não conhece, ela é composta por éramos 8 ilhas. O professor que até colocou uma ilhazinha lá e essa ilha desapareceu. Era uma ilha grande, e aquela foto que está lá era um pedacinho da ilha que ela já tinha, a erosão já tinha levado bastante, e em menos de uma semana, tudo aquilo que estava lá, a água levou, a erosão levou
morador recebe um kit para ter essa energia, ela não é o suficiente para atender a necessidade das pessoas. Famílias grandes que precisam ter o freezer, ligar o ventilador, não suporta. Se tem sol, tem energia. Quando chega a noite, você não consegue ligar muita coisa, nem botar um celular para carregar. É complexo. Então, a gente tinha energia, a gente não tem. A gente tinha água. No Bahia, que várias comunidades tinham um posto da Caesa que tinha água tratada. Né? E hoje não temos mais. A erosão levou o que tinha e não foi feito reparação. Esse processo, o que foi levado para o Bahia, o projeto de salinização da água, não resolve o problema. Isso é só mídia. Mas a gente que está lá sabe que não resolve. Então, é muito complexo. Viver no Bahia é uma resistência e muito grande, gente. Tá? Obrigada, Silvana. Gente, a gente já está encaminhando para o fim. Eu queria fazer mais uma pergunta para o professor, e aí a gente abre para 2 pessoas fazerem perguntas também, rapidinho. E a minha última pergunta também ainda é nesse lugar, né, na sua visão, professor, quais seriam essas reparações de forma efetiva para a comunidade do Bahia? Muito bem. Eu trabalho em Marajó, minha região de trabalho em Marajó, historicamente, e a gente sempre, eu falo Marajó porque é uma área cujo ecossistema lembra um pouco o Bahia, né? Chaves, Atuar, mais ou menos, aqui também do Estuário do Amazonas, né? E uma coisa que a gente precisa ter muito forte é uma organização que pense a longo prazo. Sobretudo em relação a... E quantifique o que a gente perde. O que perde essa... O que perde camada. O que perde na produção agrícola, para que você possa cobrar efetivamente os valores que isso tem que ser retornado. Não é uma conta fácil, e muito menos sensibilizar políticos que possam olhar isso. Mas eu acho o papel, o design de frente, que a amiga aqui está em frente, o papel é mais paciente que as pessoas. E quando você provoca oficialmente, o outro lado oficialmente vai ter que te responder. O outro lado vai ter que responder. Então, por exemplo, o Estado do Amapá, quanto efetivamente passou em termos de recursos não para esse corre emergencial, mas para dar uma nova forma de estrutura de manejo. Olha, tem uma cooperativa muito famosa do Bahia, eu escuto muito bem sobre ela, que é a Amazonpai, né? Como apoiar essa iniciativa e outras iniciativas dentro do Bahia para garantir a economia dessas famílias, para garantir a dignidade dessas famílias. Mas tudo tem que estar no papel. Inclusive, nesse momento agora, esse momento de eleição, eu recomendo até que vocês montem perguntas muito bem estruturadas, organizadas, e quando vier a pessoa cobrar o voto, pedir o voto, você pergunta, mas o que você vai fazer em relação à erosão? Qual a sua proposta? E não é só o que você se compromete, bota o dedo lá, compromete a uma vez eleito, né? Lutar por recursos que ajudem a gente a enfrentar esse problema. Botar capacidade mesmo, não só e isso tinha que ser um grande consenso, um grande acordo dos moradores do Bahia, porque isso afeta a todos. Todos os políticos que foram pedir voto no Bahia têm que assinar um termo de compromisso de luta por recursos públicos que vá realmente encontram uma ciência que permita manejar o negócio ali, evitar a perda de terra,
tratar a água, trazê-la novamente para a potabilidade, para ser potável, melhorar os banheiros, a saneamento básico na ilha. Então, acho que é preciso ter esse tipo de ação. Agora, em relação à reparação, a pergunta que você fez, eu acho que é muito importante que o Judiciário, que o Ministério Público, que o BAINIC entre com uma ação entendendo-se como local impactado, afetado pelas mudanças do clima. Acho que é muito importante ajuizar isso. Não sei se já foi feito isso, mas acho que isso seria muito interessante, porque, novamente, oficialmente, se dá a entrada e o papel tem mais paciência com as pessoas. Um dia o juiz vai olhar essa questão e dizer, cara, realmente isso tem que ser resolvido. Eu lembro que o Ministério Público, o Marajó, o Ministério Público e a Superintendência do Patrimônio da União fizeram um acordo em 2017 para regularizar 54 comunidades no Marajó. E aí, agora, de vez em quando, o Ministério Público está cobrando de si mesmo e também do órgão, o STU, essa regularização. E está saindo, devagar, mas está saindo. Mas por quê? Porque foi feito um pedido para que isso fosse feito, né? Então, é importante você ajuizar, né? Em nome dessa geração que está ali. Eu estou vendo muitos jovens, muitos adolescentes, em nome deles, a gente tem que ajuizar hoje. Qual é o recurso contínuo, não de força-tarefa, recurso contínuo de adaptação e mitigação para essa geração que está chegando aí. É importante, eu acho que a juventude devia ser a primeira, porque ela que vai ser afetada, a primeira a ter uma carta exigindo esse apoio, né? Quando eu fui na Colômbia, fiquei muito feliz de ver que crianças e jovens de uma comunidade escreveram uma carta para o Supremo Tribunal Federal da Colômbia, exigindo que o governo apresentasse a garantia que a floresta da sua região ia ser protegida. E o Supremo acatou, ajuizou e chamou o governo federal, e o governo federal da Colômbia teve que fazer um plano para aquela região. Então não subestime o poder de vocês, a força efetiva de vocês. Tá? Paulo quer fazer uma pergunta para o professor. Professor, nós já tentamos ajuizar uma ação de reparação de perdas e danos. Primeiro, o BAINIC, essa população ela foi por fora dos estudos de impacto ambiental, do IARIM. E nós peregrinamos aqui nas universidades, fomos atrás dos pesquisadores e quem escreveu o projeto de impacto ambiental, não conseguimos quem assinasse um laudo dizendo qual foi a nossa causa, porque tem causa. A coisa não começou por acaso, ela sempre intensificou uma causa. Não conseguimos. Sem esse laudo, apontando qual seria a causa, ficou difícil. Nós entendemos que as causas começaram com a implantação das hidrelétricas no Rio Araguari. Em seguida, com a criação de buganinhos. E aí, a coisa se intensificou de tal forma que se perdeu o futuro. Então, o que hoje nós vivemos é exatamente negligência. E negligência do próprio Poder Judiciário que tem conhecimento. Então, foi nos cobrado que apresentássemos, o próprio Ministério Público cobrou que a gente apresentasse um laudo dando conta da causa para poder seguir em frente com uma ação de reparação de perdas e danos. O que é que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Vocês têm estudiosos, eu acho que isso não tem. Vocês têm estudiosos que tem na região e já conseguem comprovar o efeito da barragem de Araguari em relação às águas do Bari. Isso deve ter. Então, se tem, se a coletividade chamar esses estudiosos para fazer e entrar com uma ação de reparação, acho que já tem um grande passo aí. Porque precisa oficializar, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto em relação à Petrobras.
busca por terra, e que situações que Altamira, Belo Monte ensina isso, a movimentação de coisas ruins também chega. Qual é o plano de contenção desse processo da exploração do petróleo? Eu acho que o Bailique tem todas as condições de fazer uma boa formulação pedindo reparação pelo que aconteceu no Miraguari e pelo aumento do mar que foi causado pelo uso do petróleo e que o governo federal vai agora perfurar mais um poço. Então a Petrobras passa a ser responsável também por isso. Eu acho que vale a pena o Bailique se juntar e pedir nessas duas frentes a reparação, porque eles estão sendo massacrados, as pessoas realmente do país são massacradas pela perda das terras, pela salinização e pela perda de produção. Isso é motivo demais. O que precisa é organizar isso, botar no papel, fazer uma meta. Estamos em agosto. Daqui no final do ano, a gente vai entrar com uma ação coletiva. Uma ação coletiva pedindo essa reparação, porque sim, existem elementos muito fortes que vocês foram impactados por esses dois empreendimentos. Um que já estava instalado e o outro que está chegando. É a minha recomendação. Tá? Gente, para encerrar, a gente vai abrir para as perguntas. Rapidinho, alguém tem pergunta? A gente vai escolher. São 4, 5. Muitas perguntas. Nosso time vai escolher as pessoas para fazerem as perguntas e aí orientando para mim aqui no microfone. Bom dia, né? Você na hora. A minha pergunta é a seguinte: eu já fui no Bailique, fui no Tecnobarca, fui nas escolas, fui em algumas comunidades, tive, eu acho que até a honra de conhecer lá e sentir a energia do lugar. E o que me pegou muito em tudo isso é perceber a distância da cidade capital, Macapá, para o Bailique. E não entender por que ele não é emancipado enquanto município do estado do Amapá. E ouvindo vocês, eu entendo até de certa forma a questão política por trás. Mas o que vocês pensam da necessidade dessa emancipação no Bailique como município e talvez assim conseguindo lutar pelas suas causas? Olha, eu presidi o Conselho Comunitário do Bailique durante uns 5 anos e a gente trabalhou contra essa proposta de emancipação política do arquipélago. Por quê? Nós tínhamos exemplo dos municípios criados como Cutiadoraguari, Taubal. Agora você tem um exemplo de Taubal. Taubal tem 28 pessoas que estão assinadas numa população de 6 mil habitantes. Nós ia criar mais um município para empregar vereadores, para empregar uma estrutura que a República exige, com uma população que vive na miséria. Então, gente, é inconcebível, não tem como você criar, isso é um negócio errado. Eu acho que não deveria ter município com uma população abaixo de 10 mil habitantes. Quem é que paga essa conta? São vocês também que pagam imposto. Não uma conta para ter prefeito, para ter vice-prefeito, para ter vereador, para fazer o quê? Para fazer o quê? Não fazer nada, não tem geração de renda. A renda é primária, ela vem do extrativismo, ela vem da floresta, ela vem das águas. Então, se fosse esse município, está muito bem na foto, está o Alto, está o Amapá, está lá, passa anos, entre anos, você vai a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. A metade da população está vivendo na prefeitura e está no populismo. Por isso, a gente é contra a emancipação política. Pessoal, eu vou me apresentar. Meu nome é Lucas
contextualizar antes, eu sou presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Só para fazer uma contextualização de fazer minha pergunta. A região do Bahia, antes do assoreamento do Rio Araguari, não pertencia à região da Bacia Hidrográfica. Com o assoreamento, o recurso ali mudou, né, com a hidrografia, aquela região começou a fazer parte da Bacia Hidrográfica. Recentemente, a gente teve a aprovação, né, foi feito, entre aspas, né, o diagnóstico e foi feito um plano diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Eu, como presidente, eu não fui a favor da aprovação, mas fui induzido a aprovar por questões políticas, né? Hoje eu tenho a representatividade do comitê como sociedade civil organizada e eu queria fazer um convite para vocês. Para a gente conseguir combater isso, a gente precisa de informação. E, por obrigação das hidrelétricas, eu sou totalmente a favor da causa, totalmente contra as hidrelétricas, a gente precisa de investimento em pesquisa. Né? Pela condicionante de licenciamento deles, eles são obrigados a investir em pesquisa. Só que não há essa cobrança do Estado, do próprio órgão licenciador. Então, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero um dia marcar uma visita à comunidade de vocês, como presidente. Eu não tenho orçamento, tá? Então, a gente precisa. Eu vai dar um jeito, mas eu vou lá. A gente precisa fazer esse movimento que o professor falou. Vamos juntar o máximo de pessoas possíveis e vamos dialogar com o Ministério Público Federal. A gente já tem entrado lá, já tem uma ação civil pública que foi instalada há mais de uma década atrás por conta das hidrelétricas. Isso precisa se somar a isso. A gente precisa, primeiramente, diagnosticar o que está acontecendo. A partir daí, esse diagnóstico vão ser propostas e medidas para saber, eu não consigo entender se vai ser possível uma solução. Mas a gente precisa levantar isso. Então, meu convite e minha pergunta é: vocês topam isso com a gente do comitê? Eu fico até triste porque, infelizmente, a gente não tem nenhuma representatividade do político no comitê, tá? Só um momento. Gente, para a gente acelerar, todo mundo faz as perguntas e aí responde depois, tá bem? Oi, bom dia. Meu nome é eu sou do Rio de Janeiro. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês falaram bastante sobre o poder público e a minha pergunta é sobre a população e até a sociedade civil, né, organizada. Como que é possível conscientizar, engajar e mobilizar essas pessoas, né? Já que a gente está num país em que a maioria das pessoas são negras, e vou destacar aqui também os indígenas, muitos não acreditam que exista o próprio racismo. E quando a gente traz o tema do racismo ambiental, muitos torcem o nariz, né? Inclusive na própria academia. Então, eu queria também trazer um contexto, né? Eu vim do Rio de Janeiro, cheguei de madrugada, e a gente saiu do Rio de Janeiro numa situação que a cidade estava no estágio 2 de emergência. A gente teve uma situação de ventania recentemente, que pessoas morreram, que hoje tem uma previsão também de uma nova ventania. E a gente já está numa situação de ficar preso em casa. É uma novidade, porque isso não se trata de chuva, se trata de uma temperatura, né, aparentemente normal, simplesmente chegar um vento e devastar tudo. E também a pergunta é essa, né, como conscientizar as pessoas que mais sofrem. Bom dia a todos! Bom dia! Sou Pedro, estudante
Bom dia, meu nome é Raíto Viegas, sou arquiteto urbanista de formação. Faço parte há muitos anos dos movimentos sociais, principalmente de luta do jeito da cidade. E por um acaso, nesta eleição, eu estou como candidato. E uma coisa que vocês me falaram, eu já venho analisando há muitos anos o Bairro.